Obrigado, Antônio, pelo convite. Colega Alex Gomes também. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos e a todas. Essa é uma conversa que eu gostaria muitíssimo que fosse um diálogo travado através, pelo menos, do luciano@meira.com. Vamos ver se sobra um tempo para a gente conversar aqui mesmo, porque inovação, aprendizagem e escola são temas que naturalmente exigem uma conversação, exigem um movimento dialógico. Infelizmente, eu já sei que a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui. Normalmente eu peço para as pessoas interromperem minha fala para a gente conversar. Vocês vão me perdoar, eu não vou poder fazer isso aqui, porque o tempo é muitíssimo curto realmente, mas eu fico à sua disposição no luciano@meira.com, tá certo? Então, qual é essa história de inovação, aprendizagem e escola? E eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente sair com uma reflexão que faça sentido daqui. Eu creio que nós já estamos num ponto, pelo menos em muitos lugares que eu circulo, onde já existe um reconhecimento que é necessária uma profunda transformação inovadora no ambiente escolar, nos arranjos sociais que são promovidos nos sistemas de educação. Então, a gente não vai mais falar sobre o que está errado, tá certo? Inclusive porque cada um tem sua versão e esses movimentos muito pessimistas de ficar listando as coisas erradas da escola não me convencem muito. Então, eu vou ser um pouco mais positivo, digamos assim, não positivista, tá? Não me entendam mal. Ser um pouco mais positivo e eu vou tentar refletir, fazer uma reflexão com vocês sobre que direções eu acho que a gente tem que mudar. Por que isso é necessário? Porque aí é que está, eu acho, uma certa confusão do que é necessário em termos de inovação para mudar esses arranjos sociais da escola. E algumas pessoas vão dizer que, por exemplo, é mais tecnologia, ou mais dinheiro, investimento, ou mais pedagogia, por exemplo. E, na verdade, eu acho que nenhuma dessas coisas, sozinhas, vão mudar o ambiente dos sistemas de educação, inclusive mais pedagogia. Então, a escola é, em princípio, e na pragmática do seu cotidiano, um problema muito mais complexo do que os pedagogos poderão enfrentar sozinhos. Eu posso dizer isso com tranquilidade porque eu venho da pedagogia, tá? Essa é a minha formação de base. Então, os pedagogos, por favor, não se sintam ameaçados por isso. Na verdade, é um convite para especialistas de outras áreas se juntarem a um problema que é absolutamente enorme e muito complexo. Então, a gente precisa de designers, de antropólogos, de especialistas em cultura pop e um monte de outras coisas. Então, a gente precisa desse povo todo porque o papel da escola é muito complexo. Então, eu vou tentar dar a minha versão do que eu acho, quais são as direções da mudança e da inovação necessária nos sistemas educacionais. E, em minha opinião, isso passa por 4 coisas. Passa por a gente tratar a questão da vinculação da escola com o aluno. Como é que a gente constrói vínculos de acolhimento com a criança e com o jovem, e por que não, também na academia. 2, como é que a gente trabalha a questão da autoria na escola? E, na verdade, como é que a gente trabalha a questão da distribuição da autoria na escola e, de uma certa forma, deve dar conta da ênfase monológica que nós, professores, e eventos como esse aqui, por exemplo, tem. Esse é um evento que tem uma pegada monológica. Qualquer evento conferencial tem isso. Como é que a gente muda esse negócio? 3, interlocução com a cultura. Esse item é interessante porque interlocução com a cultura é geralmente pensado como ensino. Só que o papel da escola talvez não seja ensinar, mas nessa interlocução promover aprendizagens. E isso é diferente de ensinar. 4, criar ambientes imersivos de aprendizagem.
E aí talvez seja uma área em que a tecnologia e a cultura digital, mais particularmente, tenha um papel interessante. Como é que a gente cria ambientes que são, ao mesmo tempo, móveis, lúdicos, interativos e computáveis? Eu vou dar minha versão dessas coisas daqui a pouco. Nessa breve interação com vocês hoje, eu vou centrar muito mais nesse item D aqui, tá? Eu não vou ter tempo para elaborar nos outros. Eu já trouxe uma reflexão que aponta para como, no nosso papel de educadores e outros papéis que a gente tem, a gente influencia a escola e os sistemas de educação, criando ambientes imersivos de aprendizagem que transformam os sistemas de educação e trazem inovação para essa instituição. Os outros três, eu vou falar muito, vou comentar apenas uma coisa ou outra. Mas uma coisa que eu não posso me furtar a falar sobre a questão da interlocução com a cultura é que nós temos, desde sempre, desde há muito tempo, usado metáforas enormemente improdutivas do ponto de vista do que a gente pode fazer nas escolas. Nós usamos metáforas do tipo transmissão de informação, ou absorção do conhecimento, ou retenção da aprendizagem, e metáforas ligadas à seriação. Todas essas expressões vêm de um movimento da ciência e da produção de conhecimento de muitas décadas atrás, se não séculos, né? A ideia de transmitir vem da termodinâmica do século XVII, final do século XVII, por exemplo, mas essas são metáforas incorporadas pela pedagogia, pela psicologia da época, e que transitaram no tempo e vêm até hoje, de uma certa forma, ordenando as estruturas pedagógicas e didáticas da sala de aula. Nessa transformação da interlocução com a cultura, que é aquele ponto C, essas metáforas se esvaziam. Essas metáforas, na verdade, provocam, na minha opinião, uma falência da sala de aula, enquanto locus de conhecimento, locus de aprendizagem. Então, a gente tem que rapidamente desistir, superar essas metáforas, para que nós possamos, de uma certa forma, partir mais definitivamente para a criação de cenários de aprendizagem e desenfatizando os nossos propósitos de ensinagem na sala de aula. Tá certo? Então, parar de ensinar e criar ambientes de aprendizagem, eu acho que é o primeiro passo para a inovação na escola. Como é que a gente faz isso e o que é que está envolvido nesse item D, que é a criação de ambientes imersivos? Essas são as 4 coisas que estão colocadas ali na minha breve listinha, que vai dar um trabalho descomunal de realizar se a gente for fazer isso mesmo, e eu acho que a gente deve. Primeiro, a gente tem que tornar toda a aprendizagem mais móvel, tá certo? Vocês estão sentados aí, mas uma parte considerável de vocês está móvel. Eu vejo muitas pessoas, e não se preocupem, muito pelo contrário, eu não vou reclamar. Eu sei que você está tweetando alguma coisa bacana, ou está pesquisando talvez alguma coisa, ou se não for isso, também não me interessa, pode fazer qualquer outra coisa, porque vocês estão móveis. Então a gente está móvel porque nós estamos sempre conectados com nuvens de aplicativos que estão organizando, articulando de outras formas os conhecimentos que estão disponíveis em nossa sociedade. Esse é um sentido de interlocução que a escola não consegue contemplar de forma muito ágil, inclusive porque mata todos os objetos digitais, os artefatos digitais que tentam penetrar seus muros. Todo mundo se lembra aqui do Tamagotchi, que era um objeto absolutamente simples, mas que morreram todos no Brasil. A empresa que trouxe o Tamagotchi para o Brasil faliu. E faliu por causa da escola, porque nem o Tamagotchi conseguia entrar na escola. Então, eles morreram todos de inanição nas casas das crianças. Então, essa mobilidade é absolutamente, na minha opinião, fundamental para o acesso a essa nuvem de aplicativos que reorganizam o conhecimento de outro jeito. Isso é inevitável, isso já está acontecendo. Eu só tô tentando
propor uma forma da escola tratar isso, porque as crianças e os jovens já estão tratando isso fora da escola. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, e esse é o que eu vou me aprofundar nessa interação com vocês hoje, é a questão da ludicidade. Então, nem vou falar muito sobre ela agora, porque os exemplos que eu trouxe é sobre, na verdade, como é que a gente inova na escola, nos sistemas de educação, tornando esses sistemas altamente lúdicos, altamente engajantes do ponto de vista de sua audiência. Então, aguardem um pouquinho. É claro que o terceiro ponto não podia deixar de ser, para articular mobilidade e ludicidade, é que isso já está acontecendo e deveria acontecer de forma muito mais intensa em rede social. E, finalmente, se eu tiver tudo isso num ambiente de cultura digital, essas coisas são monitoráveis do ponto de vista de algoritmos de computação, que torna tudo isso, que transforma toda a navegação das pessoas por aquelas praias, computável do ponto de vista da construção de uma inteligência educacional, de mineração de dados que constrói um saber sobre o que as pessoas estão fazendo, para que nós possamos tomar, não só avaliar nossas práticas, mas tomar melhores decisões. Então, esse item aqui é o meu quarto item da criação de cenários imersivos de aprendizagens, que, na minha opinião, são absolutamente inevitáveis e necessários para a escola. Sobre a ludicidade, existe um conjunto enorme de pesquisas na academia, que vem da psicologia e de disciplinas correlatas, que mostram como a emergência dos processos criativos estão fortemente associadas com a ideia de brincadeira, que na verdade forma uma interface, segundo Winnicott, né, de um espaço potencial entre os mundos internos da criança, do jovem e do adulto e os mundos externos. Interessantemente, sobre a brincadeira, o que eu gostaria de fazer uma referência forte aqui, é que isso não é coisa de criança. Isso é coisa muito séria. A ludicidade tem sido proposta, inclusive, por pessoas como Mitchell Resnick, que é um dos pesquisadores do Media Lab no MIT, como talvez a chave pela qual a gente possa transformar toda a escolarização, inclusive na academia, imitando, adivinhe, a pré-escola. Tá? Ele tem uma proposta bastante ousada, que envolve toda uma arquitetura didática baseada no incentivo a práticas de imaginação, de criação, de exploração, de compartilhamento e de reflexão, que ele consegue identificar facilmente no tratamento que as professoras dão às suas crianças na pré-escola e que ele propõe que sejam replicáveis em todos os níveis de escolarização, do ensino fundamental, do ensino médio, inclusive da academia. Aliás, na academia isso seria ainda mais necessário, porque a gente se diverte muito pouco na academia. Tá certo? Eu vejo algumas pessoas fazendo assim, cara, é mesmo. Então, a gente precisa reverter esse estado de coisas. Interessantemente, ele identifica um movimento contrário, que é de escolarizar a brincadeira na infância, de modo que nem os alunos da pré-escola escapam mais aos flashcards, às notas, às avaliações de matemática e a essa ênfase demasiada no ensino, sem a criação de um cenário imersivo de aprendizagem. Então, assim, a gente tem mais problema do que a gente gostaria, mas tem algumas soluções disponíveis que a gente devia prestar atenção. Procurem esse cara, Mitchell Resnick, tem umas ideias muito bacanas sobre... Aliás, o nome desse artigo é exatamente como transformar todo... Não é exatamente o nome, não, eu estou fazendo uma tradução aqui, mas como que eu posso transformar todo o sistema educacional baseado no que eu sei sobre o jardim da infância. Ludicidade é uma coisa muito ampla e... Eu falei ainda há pouco das metáforas que a gente devia largar, que a gente devia começar, pelo menos, a abandonar e que organizam uma arquitetura de ensino
do meu ponto de vista, falida. Que outras metáforas a gente se permite usar e que são fortemente baseadas em ludicidade? Veja, a ludicidade não está presente só na brincadeira infantil, mas ela está presente num conjunto de metáforas e de jogos que são coisas de gente grande. Eu vou mostrar um negócio aqui que não parece ter ludicidade, mas eu vou mostrar esse exemplo exatamente porque a ludicidade pode assumir formas que, de fato, conseguem produzir novos arranjos sociais na escola, portanto, trazer inovação para o centro do problema. Essa é a Summit School, é um conjunto de 6 ou 7 escolas na Califórnia, que conseguiu, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos de atuação, uma estatística absolutamente estonteante. Essa é a média estadual, 24%, é a média estadual de colocação de estudantes do high school, né, do ensino médio, na Califórnia, nas universidades locais, nas universidades estaduais. Essa é a média estadual, essa é a média deles. Tá certo? Quase todos os alunos que passam por essa escola. E essa escola é esse galpão aí. Tá? Lembram que eu disse que tem alguns problemas que não vão ser resolvidos nem com dinheiro, nem com muita tecnologia, mas com muita inovação e criatividade. Esse é o galpão que eles trabalham. E o que acontece nesse galpão aí é um negócio absolutamente interessante. Esses são todos os alunos de matemática do ensino médio, do 1º ao 3º ano, reunidos nesse salão aí. É claro que vocês já conhecem experiências de escolas sem paredes, começando desde a Escola da Ponte, mas muito mais recentemente no Brasil, o ginásio experimental no Rio de Janeiro. Tem um monte de experiências, mas tem um negócio aqui que é interessante, que é o seguinte. Esses são todos os alunos do ensino médio, e esses alunos trabalham no que eles chamam de playlists. E aqui começa a brincadeira, porque playlist é uma metáfora muito familiar a esses jovens, porque playlist é o conjunto de músicas que eles levam no iPod deles, ou em qualquer outro MP3. Desculpa ter feito a propaganda da marca. A gente não se dá conta às vezes. Mas o que esses alunos ganham nos seus smartphones, tablets e notebooks aqui são playlists de coisas, de problemas a resolver. Então eles têm que, por exemplo, ver um vídeo do Khan Academy, depois entrar no site de algum professor e resolver um problema lá. Depois eles ganham um aplicativo que trata de equações. Depois eles entram em algum outro site de experimentação com fórmulas algébricas e assim por diante. E eles têm que passear sobre essa playlist ao longo do que seria a aula. A aula é isso aí, tá certo? Eles fazem isso em grupos. Vocês estão vendo aqui eles reunidos em grupos, em pequenos grupos. Eles fazem isso em grupos. E aí tem um algoritmo por trás, computabilidade, gerando inteligência educacional. E esse algoritmo percorre toda a playlist, em termos dos resultados, dos desempenhos que esses alunos conseguem realizar, e analisa quem que está precisando de quê. Então, se tem um grupo de alunos, por exemplo, que não consegue operar com frações, aí eles criam uma aula, um momento, um workshop com esse cara aqui, que é o professor. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Estão vendo aqui? O professor fica ali sem fazer nada, esperando uma aula. Veja, é ao contrário, não é o aluno que espera a aula. O professor espera o momento de fazer um workshop sobre frações apenas com os alunos que precisam aprender frações, porque os outros já sabem. Porque eu teria que sentar num lugar para ouvir coisas que eu já sei. Tá certo? E é ouvir, geralmente. Mas esse professor faz mais do que ouvir, porque agora ele sabe de forma muito mais precisa que tipos de problemas ele pode passar agora que vai tocar mais diretamente as deficiências já analisadas pelo algoritmo. Então os meninos saem para essas aulas contextualmente relevantes. Eu aspirei aulas, porque eu não acho que isso é uma aula, na verdade. Você está oportunisticamente apoiando a aprendizagem desses alunos através de uma playlist analisável. E isso é um ambiente imersivo de aprendizagem, é o meu primeiro exemplo desse negócio. E aí a gente cria um ambiente de aprendizagem situada e personalizada, que faz com que esses meninos produzam
o que eles têm produzido ao longo dos 5 anos. Summit Public Schools são escolas públicas feitas em galpões muito simples e um algoritmo poderoso por trás. Dá para fazer quase em qualquer lugar, tá certo? Aliás, a gente precisa melhorar muito ainda a rede Wi-Fi das escolas para isso acontecer, mas eu sei que tem gente trabalhando nisso. Muito bem. A gente está fazendo isso de um outro jeito. A gente, eu digo um grupo, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse grupo daqui a pouco. É um grupo do Porto Digital que está querendo, com ludicidade, criar plataformas imersivas de aprendizagem baseadas nas mecânicas dos games que os meninos gostam. Tá certo? Videogames. Eu sei que muita gente ainda tem preconceito com videogames, porque muitos deles são violentos, mas eu estou falando de bons videogames. E, aliás, alguns videogames que parecem violentos, na verdade, eles não geram a agressividade que, usualmente, as pessoas pensam que eles geram. Dizem os estudos científicos sobre isso. Tá? Passado isso, nós temos aprendido um monte sobre a capacidade dos videogames de capturar o imaginário das pessoas, criar ambientes imersivos de aprendizagem, a ponto de nenhum videogame precisar de manual para ser rapidamente aprendido e para oferecer as condições de se aprender um conjunto inimaginável de coisas muito complexas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está querendo... A gente sabe que matriz curricular é uma lista, certo? E tópicos do currículo são listas. E a gente criou essa tese de que nós não aprendemos por listas, tá? Tanto é que toda vez que você vai fazer a feira, você tem que fazer uma nova lista, porque você não aprendeu aquela lista que você já fez, e você mal memoriza essas coisas, tá? Então, listas não são aprendíveis, elas são artefatos executáveis, mas elas não são instrumentos de aprendizagem. Então, a gente quer transformar isso em narrativas, a gente quer transformar todo o currículo numa história que eu possa contar, ser autor, em parte coautor dessa história e pertencer a essa história como se ela fosse minha. A gente quer transformar, num certo sentido, as disciplinas e as séries da escola em elementos da jornada, transformando a escola numa aventura. Isso pode ser feito, obviamente, de muitas formas. Essa é a nossa pegada, a pegada que a gente está tentando construir. E aí tem coisas fundamentais nisso. Como na Summit Public School não tem aula também, mas tem missões a serem resolvidas, a serem conquistadas. E o interessante desse negócio, assim como missões e desafios para tarefas, é que ao você conversar com um jovem de ensino médio e dizer que ele não tem uma aula, mas tem uma missão, ele já trata aquilo com um ar diferente. E veja, o que a gente está trocando, basicamente, é a metáfora que rearranja a arquitetura didática da escola, usando uma arquitetura, um framework de um outro negócio, que não é o negócio clássico da educação, mas é o negócio dos videogames. Tá certo? Esse tipo de inovação por abdução, que eu chamo, é muito interessante para os processos de inovação. Eu espero que em outra oportunidade a gente possa se aprofundar nisso. E, finalmente, e em sintonia com o que eu tenho tentado argumentar, a gente não está interessado em produzir nessa plataforma objetos de ensino, mas sim objetos de aprendizagem. E eu vou agora exemplificar com uma das plataformas que a gente tem trabalhado, como é que isso ganha materialidade, que tipo de impacto isso pode trazer. Tudo bem até agora? Mais ou menos, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu consigo parar aqui, em um minutozinho a gente faz uma interação. Vamos lá. Quem quer perguntar o quê? Alguma coisa? Massa, porque é a coisa que eu vou falar na sequência. Então essa foi fácil. Uma mais difícil. Eu não vou falar sobre a hoje, que é a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, porque num outro hipertexto, um colega meu veio falar sobre a hoje. E, por definição, a gente não fala a mesma coisa em 2 congressos seguidos. Mas a gente tem outra plataforma que eu vou usar como exemplo, que é a gente que produz também, certo? Outra.
Não, não, não. Ele é professor de matemática. Aquele encontro... Opa! Ah, sim. Aquele encontro é de matemática. Então, ele tem a formação de professor de matemática. Ele não é professor de qualquer coisa, não. Certo? Desculpa não ter tornado isso tão claro. No microfone para todo mundo. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Mariana, sou da UNB. A minha dúvida é a respeito da aprovação das universidades, que você disse 96%, né? As universidades de lá seguem a mesma linha de avaliação que as nossas universidades, ou lá também eles têm uma lógica diferente? Cada estado, na verdade, nos Estados Unidos tem lógicas diferentes. Eu estou falando, aqueles índices de aprovação são para os sistemas das chamadas dos vários campos da Universidade da Califórnia, tá? Eu diria, não é tão diferente assim, porque eles têm, por exemplo, eles têm os chamados SAT, né? Que são testes de proficiência, até, na minha modesta opinião, piores do que o Enem, no sentido pedagógico. Eles são muito mais pobres do que, pelo menos da última vez que eu analisei isso, não sendo minha especialidade, tá? Então, na minha avaliação, o Enem ainda é, se não se descaracterizar, uma ótima avaliação em relação às avaliações feitas nos Estados Unidos, por exemplo. Só completando, eu pergunto isso porque quando a gente fala em mudar um pouco a estrutura escolar, é a primeira coisa que as pessoas batem o pé, né? Ah, tá, mas você vai mudar tudo e aí meu filho depois vai querer fazer um vestibular e não vai estar pronto para isso. Não, então, eu vou dizer por que eu discordo. Claro que as famílias ainda têm essas precauções e receios, mas mais e mais universidades se associam ao Enem como a forma de entrada em seus campi. E o Enem por isso que eu estava fazendo a menção elogiosa à formatação do Enem, é um desses lugares onde um tipo de ensino mais focado na aprendizagem teria consequências mais positivas até do que um ensino mais tradicional que foca numa aprendizagem mais formulaica e coisas dessa natureza. Então, assim, o futuro... Eu sou um otimista por natureza, até porque eu não acho que a gente ganha nada sendo pessimista. Então, eu acho que a gente está num caminho interessante, vai levar mais uns 100 ou 150 anos, mas, a gente tem que começar em algum lugar. Vamos lá. A última, porque senão não vai dar. Você não fala. Eu queria saber do algoritmo que estava lá na escola. Foi desenvolvido por tecnólogos? Isso, por eles próprios. Especificamente para a escola, pode ser feito... Especificamente para aquele trabalho que eles estão fazendo lá, mas tem um conjunto de empresas nos Estados Unidos e no Brasil que constroem essas coisas. Nos Estados Unidos, Newton é uma das empresas mais... K-Newton é uma das empresas mais especializadas, mais conhecidas, que constroem esses algoritmos de avaliação personalizada, ou de ensino personalizado, como você queira. No Brasil tem um grupo muito bacana chamado... Tem a galera do Kedu, que faz uma coisa parecida, mas eu estava tentando lembrar da geek.com.br. Eu não sei se todos sabem o que é algoritmo, né? É um código é um software. É um software que faz essa análise do percurso desses sujeitos. O software vai saber se, por exemplo, ele acertou ou errou, se ele viu o vídeo até o final, quais foram os sites que ele passeou, quanto tempo ele ficou, tal, não sei o que. E isso constrói um conjunto de inferências computacionais que vão para um humano decidir o que fazer. Certo? Ok, vamos continuar um pouquinho aqui, porque eu queria tentar ainda... Quanto tempo ainda? 10 minutos. Então, vamos lá. Nesse tempinho, eu queria mostrar para você o Plinks, tá? Que é a nossa brincadeira, uma brincadeira que é desenvolvida aqui nesse lugar. Joy Street é uma empresa do Porto Digital em Recife, que tem a contribuição de professores dessa universidade, eu mesmo, da psicologia, o professor André Neves, do Departamento de Design, e Geber Ramalho, do Centro de Informática, Ciência da Computação, e que foi apoiado pelo Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna e a Fundação Telefônica, e estará proximamente disponível para escolas públicas de ensino fundamental 1 e 2 do Brasil. Plinks é uma plataforma no estilo navegável, estilo Clube Penguin, que as crianças adoram. Vocês sabem disso, mas o Clube Penguin tem 100 milhões
de habitantes no mundo inteiro, de habitantes crianças que navegam por aquele negócio, jogando, construindo redes sociais virtuais, através das quais elas se comunicam. A única questão do Clube Penguin, que seria maravilhoso para usar na escola, é que eles não têm um interesse em escola. Tá certo? Então a gente construiu um Clube Penguin chamado Plinks. Eu estou dizendo, a gente não construiu um Clube Penguin. Obviamente a gente se inspirou e usou como objeto de referência. E a gente teve outras ideias, algumas das quais eu vou colocar para vocês aqui, porque esses são os Plinks, tá? O Plinks menino e o Plinks menina, que são os avatares dos garotos e garotas que andam por esse cenário aqui e que eles encontram desafiadores naquela estrutura onde eu vou tentar fazer com que as aulas sejam missões e as tarefas sejam desafios. Eu vou mostrar para eles desafios que são jogos casuais. Agora veja, isso aqui alguém já reconheceu esse tipo de coisa aí. Isso aí é o quê? É uma imitação de quê? Angry Birds, naturalmente. Vocês sabem que mecânicas de game é de domínio público, né? Se você inventar uma mecânica, você não pode patentear mecânicas de game. Então, você pode copiar qualquer mecânica. E aí, aí você tem que ser bastante criativo. O que você vai fazer com isso? As pessoas dizem, Angry Birds serve para ensinar física. Não, na verdade, a mecânica de Angry Birds serve para ensinar qualquer coisa que a criatividade nos permitir. Na verdade, aí eu falei uma coisa errada agora, e contrassensual. A mecânica não serve para ensinar nada, serve para criar um cenário de aprendizagem que torna interessante e engajante algum cenário de conteúdo. Então, o nosso Angry Birds, que na verdade chama Iconix, faz o seguinte, é um jogo semântico, um jogo linguístico. Que bom que eu estou no hipertexto e aí eu posso ser criticado aqui pelos especialistas. Porque o que a gente faz nesse negócio aqui é uma brincadeira onde o jogador tem que atirar um ícone. Eu tenho, inclusive, colegas, ex-alunos que estudaram esse negócio. Ele tem que escolher um ícone qualquer, de um conjunto de ícones que ele tem disponível, e atirar sobre uma estrutura que tem palavras. Tá certo? Essas palavras estão dispostas numa fonte diferenciada, de modo que choque e recomeço têm diferentes consistências. E aquele ícone destrói melhor palavras que estão associadas semanticamente de certas formas que a criança vai ter que descobrir. De modo que certos ícones destroem melhor. As crianças adoram destruir coisas, vocês já devem ter notado isso. Então esse jogo tem um potencial de engajamento muito grande, porque elas estão destruindo essas estruturas formadas por palavras que quebram mais facilmente dependendo do ícone que você escolheu, porque tem uma associação entre o ícone e a palavra, o símbolo e a palavra. O jogo não para em momento nenhum para dizer você acertou um sinônimo. Porque se você fizer isso, ele se transforma num jogo educacional. E a gente sabe que jogos educacionais são jogados uma única vez. Certo? Você já deve ter tido essa experiência. A criança nunca mais quer jogar de novo. Então, esse jogo aqui é para fazer o cenário, é para construir criativamente esse cenário de aprendizagem, onde a gente incentiva um tipo de abordagem periférica do conteúdo. Esse negócio... Oi, Rafael. Não tinha visto você. Esse negócio não para aqui para fazer. Então, a gente vai construir esse negócio. Naturalmente, se a gente colocar só esse tipo de coisa na escola, eu não vou ter o engajamento dos professores também, porque eles vão dizer, mas professor, você não está ensinando nada. Eu preciso ensinar alguma coisa. Eu disse, não, a gente queria só fazer assim, mas a gente tem mais coisas que vai aproximando e vai construindo uma relação com o professor como um aliado desse tipo de coisa. Porque também se o professor não se engajar nesse negócio, esqueça, também não vai dar certo. A gente quer o professor ativamente envolvido com esse tipo de coisa. Então, dentre os desafios, além dos jogos que estimulam essa aprendizagem periférica, a gente criou um negócio chamado Wikiplinks. Na verdade, o nome teve que ser trocado, que a Wiki não gostou que a gente usou o nome Wiki. Então, agora é Mazeplinks, tá? No Mazeplinks, você tem aqui, você tem um percurso através desse... É tudo jogo, tá? Mas só que esse jogo aqui tem uma associação um pouco mais direta com o que é prontamente reconhecível com o que ele vai ver na aula de matemática. Mas é muito divertido, porque você tem que, na verdade, descobrir
qual dessas coisas, ele já fez um, tá? Eu já estou aqui, ele tem que descobrir aqui qual dessas coisas se associa com esse negócio aqui. Então, vocês já sabem a resposta, né? E eu não preciso dizer para a criança que ela tem que descobrir o que é que se eu fizer o unfold desse negócio. Qual é a resposta, gente? Hã? O que é que eu devo clicar? Aqui, aqui ou aqui? O primeiro, muito bem. Aí, todo mundo descobriu por quê? Isso é um cubo, quadrado, unfold. Tem essa configuração, e então eu estou fazendo, aí eu não tenho que fazer um texto enorme, a criança está montando essas associações, criando uma familiaridade com coisas que ele vai eventualmente ver no livro didático dele. Eu não estou querendo substituir livro didático, eu estou querendo, na verdade, convencer as crianças que matemática pode ser uma coisa ludicamente imersiva, e ele constrói, então, aquele cenário de aprendizagem que a gente estava propondo desde o começo. E aí eu posso também, e de forma bastante divertida, até perguntar coisas para eles, tá certo? Porque são os Plinxes que estão perguntando essas coisas. Então os Plinxes navegam por dentro dos livros e tiram de lá coisas que estão diretamente associadas com deslocadores instantâneos de tempo e espaço, que são DITs, são instrumentos de dentro do jogo, e que eu trago para uma pergunta que ele tem que escolher qual é a estrelinha que tem a frase que melhor se associa com aquele negócio e assim por diante. E eu estou investigando coisas da escola através dos enigmas. Para finalizar, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acha que ludicidade cria esse tipo de ambiente, e a gente acha que as plataformas digitais vão reconfigurar a escola de maneiras que o livro didático não pôde. Enquanto o livro didático está centrado no professor, a gente está construindo um cenário de maior horizontalidade entre todos os participantes, inclusive o professor, que agora experiencia um momento dialógico diferenciado. Enquanto o livro didático é presente unicamente, falando do livro didático em papel, pelo menos, e muitas das suas versões estáticas em PDF, é presencial e monológico, enquanto esse tipo de plataforma é a experiência dialógica e em rede social. O livro é uma lista de conteúdos e pré-requisitos, e nós temos ali uma imersividade narrativa que articula conteúdos através de uma dinâmica própria da linguagem de mídias que essas crianças já conhecem antes de vir para a escola. E o livro, usualmente, é teoria depois da prática. A gente acha que a gente consegue construir muito mais coisa através de diferentes percursos de aprendizagem que encantam as crianças e seus professores numa relação única e singular. O resto dessa apresentação, gente, era só mais dados da literatura, etc., para mostrar que esse é um caminho bacana. Pensar em aprendizagem ao invés de ensino é um caminho necessário. Trazer gente, obviamente isso não foi feito só para educadores, tem um monte de gente de design, de cultura pop, de engenharia, de gente que vai trabalhando, que veja, todas essas competências estão dentro da universidade. A universidade tem que começar a se abrir para os problemas da educação, aliás, resolver os seus próprios, porque se ensina muito mal na universidade. Em termos de aprendizagem, então, praticamente não existe, porque os alunos já estão intelectualmente removidos e demovidos para outro lugar, tá certo? Eu vou começar, inclusive, uma disciplina chamada Psicologia e Inovação, a partir do segundo semestre de 2014, cujo objetivo é como é que a gente cria ambientes de aprendizagem na própria universidade, para que a gente possa ajudar os outros sistemas de educação a repensar o seu papel em termos da criação de cenários imersivos de aprendizagem, de vinculação com o aluno, de distribuição de autoria e aquele quarto item que eu me esqueci qual é. No meu primeiro slide, algum de vocês provavelmente anotou. Tá? Muito obrigado por sua atenção, acho que o meu tempo esgotou. Valeu!